E aí, pessoal, Pastor Mateuzinho aqui mais uma vez para falar um pouquinho do que a Bíblia nos diz sobre ansiedade. Como vencer a ansiedade? Você está ansioso? Eu acredito que sim, todos nós estamos em algum nível, né? Mas como vencer a ansiedade? Esse que é o mal do século, né? Quero que você entenda que existem três tipos de ansiedade: aquela que é a natural da vida, né? Aquela que é uma boa expectativa quanto a algo que vai acontecer, então você fica ansioso aí por um aniversário, por um casamento, por alguma coisa que você vai ganhar, e isso não te atrapalha de viver, não te deixa, não tira a tua alegria, a tua paz, mas é uma boa expectativa, isso tem o seu valor. Existe aquela ansiedade também, que é aquela ansiedade patológica, né? Como se fosse aí uma doença, que é o que muitas pessoas têm hoje, e é algo que vai além da nossa capacidade de controlar, e talvez os conselhos que eu vou dar aqui podem e eu acredito que vão te ajudar nisso, mas talvez não só os meus conselhos vão ajudar. Às vezes é necessário uma medicação para que você consiga, né, voltar ao autocontrole aí e conseguir voltar a viver a vida de maneira mais leve. Mas a ansiedade que eu quero falar aqui é uma preocupação excessiva, é uma ansiedade excessiva, né, quanto ao futuro, quanto ao que nós estamos vivendo, quanto àquilo que vai chegar. E a Bíblia traz vários conselhos sobre isso. O próprio Jesus falou muito sobre isso, né, no Sermão do Monte. E aqui eu quero falar, te trazer aqui três conselhos para nós vencermos a ansiedade ou lutarmos contra a ansiedade. O primeiro conselho que eu quero trazer é oração. Oração. A Bíblia diz aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Sabe qual é o resultado da oração? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade, ela age na nossa mente, nos nossos pensamentos, ela age no nosso coração, ela tira a nossa paz, ela tira a nossa alegria, né, de viver a vida, de nos relacionarmos com as pessoas, de nos relacionarmos com Deus. Mas Paulo está dizendo: você está ansioso? Torne conhecido diante de Deus. E olha só que interessante isso. Deus não sabe todas as coisas, ele sabe. Mas a oração é você falar como se ele não soubesse. Quando você lança sobre ele, como o apóstolo Pedro também vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, nós estamos falando, orando, colocando para fora aquilo que está tirando a nossa paz. E Deus vem e nos dá paz. Às vezes você não vai ter a resposta daquilo que você quer, a porta aberta, a vitória, enfim, aquilo que às vezes está te atrapalhando, mas Deus promete uma paz que vai além do nosso entendimento. Você está ansioso? Ore, fale com Deus, coloque diante de Deus tudo aquilo que está lhe atrapalhando. O segundo conselho que eu quero trazer aqui é bons pensamentos. Eu falei que a ansiedade ela age aqui, começa aqui, né? Na verdade, tudo começa nos nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo, no mesmo contexto, ele vai falar, no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, se é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que você tem pensado, né? O que tem ocupado a sua mente, os seus pensamentos. Quando você deita na sua cama, né? Você deixa os pensamentos rolarem solto e você fica ali alimentando esse estresse, esse nervosismo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Né? E o próprio Jesus no Sermão do Monte ele vai nos dar conselhos maravilhosos. E um dos conselhos que ele vai dizer é: não fiquem ansiosos por coisa alguma, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, de vestir, né? Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das flores do campo, né? Que hoje nascem e amanhã morrem, né? Tu vai acrescentar alguma coisa, não vai mudar nada, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nem pelo básico da vida a gente deveria ficar ansioso, preocupado, que é o comer e o beber, né? O vestir, pô, é o básico da vida. Não, Jesus está dizendo, não fique preocupado. Deus vai cuidar de tudo, tá? Então, cuide os seus pensamentos, né? Não existe, assim, eu limpo os meus pensamentos. Não, pensamento não tem como limpar, a mente nunca vai ficar vazia. Você precisa substituir os seus pensamentos por bons pensamentos, né? Pare de pensar no futuro e pense naquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida. E o terceiro conselho para nós terminarmos é contentamento. Você precisa estar contente. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer aqui
no versículo de número 11, ainda do capítulo 4 de Filipenses. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de estar em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aí, que é um texto de carro, né? A gente tudo posso naquele que fortalece, mas o texto está dizendo que você pode passar qualquer coisa, até momentos difíceis, se você estiver contente em Deus. Então, por que nós ficamos ansiosos? Porque muitas vezes a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está contente com nada, com ninguém. Então a gente está sempre buscando novas coisas e isso vai tirando a nossa paz, porque a gente está vivendo aqui, mas não aproveita o hoje, porque a nossa mente está lá na frente. Então, esteja contente. Como é que eu vou estar contente? Estando contente em Deus, estando contente em Cristo. Jesus, que era o centro da vida de Paulo, ele era o verdadeiro contentamento de Paulo. Por isso que ele conseguia passar qualquer situação, porque ele sabia que tendo Cristo, ele tinha tudo. Não esqueça, oração, bons pensamentos e contentamento. Que Jesus abençoe a sua vida. Semana que vem voltamos mais com outros vídeos. Até mais.